Oi, gente, boa tarde a todos. Eu sou a Michelle, eu trabalho aqui na BIDIM, no departamento técnico. Hoje a gente vai estar dando o segundo webinar de projeto com o nosso software, né, de projeto com geossintéticos, que é o GeoSoft. Então, eu vou começar agora o nosso treinamento, que é sobre reforço de pavimento com geogrelhas. Do lado direito tem um chat, que caso vocês queiram digitar alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem digitar, que no final da apresentação eu tento responder, ou então a gente responde depois por e-mail. Então, o tema de hoje da nossa apresentação é reforço de vias com geogrelhas biaxiais. Aqui é o meu e-mail de contato, caso vocês queiram escrever com alguma dúvida, com alguma solicitação, podem ficar à vontade, né? Então, qual que é a agenda da nossa apresentação de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho do nosso software de projeto, que é o GeoSoft. Vou falar um pouco daí sobre os mecanismos de reforço através das geogrelhas, né, dos tipos de geogrelhas, qual que é a metodologia de projeto para quantificar a contribuição da geogrelha quando a gente insere ela no material granular de um pavimento. Vou dar um pequeno exemplo de projeto, tanto aqui quanto no software, né, tanto na apresentação quanto fazendo com vocês junto no software. Falar um pouquinho do processo construtivo e os nossos valores agregados. Então, a BIDIM, ela faz parte do grupo Vaven. A Vaven se consolidou como um dos maiores fabricantes de geossintéticos da América Latina. Nós temos 5 plantas de produção aqui na América Latina, em 4 países diferentes. Aqui no Brasil, a gente é denominada BIDIM Vaven, né, e a nossa planta de produção fica aqui no estado de São Paulo, em São José dos Campos. No final do ano passado, a gente fez o grande lançamento da nova versão do nosso livro de projeto de infraestrutura com geossintéticos, que está na sua 10ª edição, e do nosso software de projeto com geossintéticos, a versão número 4. Então, a gente fez toda uma atualização, englobando novas metodologias, né, revisando o livro com mais tópicos e revisando o software também com mais tópicos, e eles podem ser baixados através do nosso site, né? Então, fica à disposição de vocês. E uma grande novidade, né, dessa nova edição é que agora tanto o livro quanto o software tem a versão em português e em inglês também, que antes a gente só tinha a versão em espanhol. Então, agora a gente também tem a nossa versão em português, o que facilita muito, né, para nós, engenheiros e projetistas aqui do Brasil. O tema de hoje da apresentação é do capítulo 6 do livro, que é reforço em vias com geogrelhas biaxiais estudadas. Então, a gente tem um capítulo no livro com todo o passo a passo, muito mais detalhado do que eu vou apresentar aqui hoje, né? Com alguns exemplos de aplicação também. E o nosso software, ele tem 9 módulos de dimensionamento, né, de soluções com geossintéticos, né? E a gente vai estar falando, então, hoje do módulo de reforço em vias com geogrelhas biaxiais estudadas. A gente já teve no nosso primeiro webinar o módulo de estabilização e separação, né, com geossintéticos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de reforço em vias com geogrelha. Então, falando um pouquinho dos mecanismos de reforço, né, quando a gente inclui uma geogrelha, né. Então, uma geogrelha, né, uma geogrelha biaxial, ela pode ser empregada na estrutura de um pavimento em diversas camadas, né. A gente pode empregar ela na base granular ou na camada de subbase granular, ou em alguns casos, né, como a gente viu no primeiro treinamento de estabilização de subleito, a gente pode empregar a geogrelha também para fazer uma estabilização desse subleito, né, um reforço do subleito, né, juntamente com o material granular. Então, a gente já viu como dimensiona a geogrelha, né, e geotêxteis também nesse caso, incluindo ele como um reforço de subleito, né, para estabilizar o subleito. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, de como a gente quantifica a melhoria que a geogrelha propicia para o pavimento quando a gente insere ela na base granular ou na subbase granular. Então, quais que são os benefícios que a gente tem com a inclusão da geogrelha na camada nas camadas granulares de um pavimento, né? A gente tem um benefício da redução da espessura de granulares, né? Então, a gente tem uma otimização da espessura das camadas, né? Fazendo essa otimização de espessura, a gente tem uma redução do volume de agregados, né? E, portanto, uma redução dos custos associados. A gente tem uma diminuição do impacto ambiental também, né? Porque se a gente vai utilizar menos agregados, a gente vai usar menos materiais pérfluos, então a gente vai ter uma menor distância menor volume de transporte, né? Então, tudo isso diminui o impacto ambiental também da minha estrutura do pavimento. As geogrelhas, elas também propiciam, né, uma melhoria da capacidade de carga, né, diminuindo as falhas progressivas, né, ao longo da estrutura do pavimento e aumentando a durabilidade e a servicibilidade da via, né.
Então, ela tem esse benefício ao melhorar a capacidade de carga de uma estrutura. Como a gente viu lá no treinamento de estabilização, a Jogrelha ela pode fornecer uma plataforma de construção. Né? Então, quando a gente quer estabilizar um subleito, né, a gente quer fazer uma plataforma de construção para que eu possa seguir com a construção do meu pavimento. Então, a Jogrelha ela proporciona uma plataforma adequada para fins de construção, através da redistribuição dos esforços dentro da estrutura também, e minimizando os danos nas camadas inferiores, os danos no subleito e nas camadas inferiores. Então, como que é o mecanismo de reforço? Né? Fazendo um exemplo aqui bem lúdico, né? A gente vai comparar como que é um mecanismo de reforço de um material granular, né? Preenchendo uma caixa sem um reforço e o material granular, né, dentro de uma caixa com um reforço. Né? A gente faz um teste, né, uma prova de campo de uma caixa de madeira, né? E a gente preenche essa caixa de madeira, num primeiro caso sem reforço, somente com o material granular, e no caso com as geogrelhas, né, a gente vai colocando algumas camadas de geogrelhas para avaliar a contribuição do efeito das geogrelhas. E daí a gente coloca uma carga em cima, né, nesse exemplo lúdico, a gente coloca o peso de um homem, né, então a gente coloca uma pessoa em cima e abre a caixa, né, essa caixa tem um dispositivo que ela permite que a gente abra ela pela lateral. Se a gente faz isso no material granular sem reforço, esse material granular vai cair, né, vai se desprender com base num ângulo, né, tal que é o ângulo de repouso do material granular, né, então é cerca de 45 graus, 40, 45 graus. Isso aí, agora, se a gente faz esse mesmo exemplo, né, como está aqui do lado direito, com o reforço, com as camadas de geogrelha, a gente vê que o material granular, ele permanece quase que na vertical, né. Por quê? Né? Porque a geogrelha ela aumenta o confinamento lateral desse material. Né? Aumentando o confinamento do material, ela proporciona um maior módulo da camada, né? Então, e, consequentemente, uma maior capacidade de carga. Então, principalmente para aplicação em base e subbases granulares, o principal mecanismo de reforço que a gente tem que considerar é o confinamento lateral da base ou da subbase. Então, esse confinamento lateral, né, ocorre quando as partículas dos materiais granulares, né, elas geram, ao entrarem, né, dentro da malha da geogrelha, elas geram um efeito de travamento, né, com esse agregado, né, e também ocorre em menor proporção devido ao atrito entre a geogrelha e o agregado. Né. E a gente sabe que os módulos dos materiais granulares, eles dependem do estado de esforços, né. Então, quanto maior o confinamento lateral que a gente proporciona para o material granular, maior vai ser o módulo, né, dessa camada granular sobre a geogrelha. Né? Então, esse mecanismo de confinamento lateral é o principal mecanismo que a gente tem que considerar quando a gente está pensando em reforço de base e subbase de um pavimento, como geogrelha. Porque quando a gente faz esse confinamento lateral, né, que há esse intertravamento dos agregados, né, a gente tem uma restrição de deslocamento lateral dos agregados da base ou da subbase, né, como a gente pode ver aqui nesse exemplo, a gente teve uma restrição dos deslocamentos laterais, né, como eu comentei, a gente faz aumentando o confinamento, a gente aumenta o módulo da camada, né, ou seja, a gente aumenta a resistência dessa camada, né, as proximidades do reforço, né. A gente tem uma melhoria na distribuição de tensões no subleito, então ocorre uma redistribuição de tensões, né, e ocorre também uma redução da tensão de cisalhamento e da deformação no subleito, né. Então, é um benefício secundário também essa redução de deformação no subleito, ao nível do subleito. Outro mecanismo, né, é um mecanismo de melhoria da capacidade de carga, né. Isso ocorre quando a gente tem, ao incluir a geogrelha, a gente tem uma mudança, né, da superfície de ruptura, na superfície de falha, né. Se sem o reforço a gente tem uma superfície de falha aqui, com base nessa linha aqui vermelha, né, quando a gente faz a inclusão do reforço, essa superfície de falha, ela sobe, né, então ela vai passando aqui dentro do material granular e não mais sobre o subleito, né. Então isso gera um benefício de uma melhoria da capacidade de carga, porque daí menos carga eu vou estar transmitindo para o meu subleito. Esse benefício, ele ocorre também em vias pavimentadas, mas ele ocorre principalmente em vias não pavimentadas, ou quando a gente quer fazer uma estabilização do subleito, né? Quando a gente está fazendo um reforço de base ou subbase, ele é um benefício que ocorre, mas é um benefício secundário, né? Que ele depende um pouco do estado de deformação da geogrelha, né?
assim como o benefício da geogrelha funcionar como uma membrana tensionada, né? Então, quando ela sofre uma deformação relevante, né, quando ela se deforma, ela começa a absorver um pouco os esforços de tração. Então, a geogrelha ela é tensionada, né, e gerando também uma melhor redistribuição dos esforços e trabalhando aí com uma membrana tensionada, né. Então, novamente, esse tipo de mecanismo de reforço, ele é mais preponderante quando a gente tem uma via não pavimentada, ou quando a gente viu lá no treinamento de estabilização de subleito, ou quando a gente quer fazer uma estabilização do subleito, né, para vias pavimentadas, e considerando a inclusão da geogrelha em camadas de base e subbase, esse é um benefício secundário, porque a geogrelha acaba não se deformando tanto, né? Não tem uma deformação tão grande nessas camadas, então ela acaba não sendo tão solicitada a tração. Quais que são os tipos de geogrelhas que a gente tem no mercado, né, como um todo, né? Uma coisa muito importante quando a gente vai estar avaliando as geogrelhas, principalmente para essa aplicação, que depende do intertravamento, né, entre o agregado e a geogrelha, é a relação entre o esforço nos nós, né, da geogrelha, e que seriam esses pequenos pontos aqui, que são os pontos de cruzamento, né, entre as tiras da geogrelha, e a resistência da tira, né. Então, em geogrelhas estudadas, né, essa relação é de cerca de 90%, que são as geogrelhas que nós, como da BIDIN-VAVEN, indicamos e fornecemos para essa aplicação, né. Então, a eficiência do nó com relação ao intertravamento é de cerca de 90% da resistência da tira. Se a gente comparar com os outros tipos de geogrelhas que existem, né, no mercado, a gente tem no mercado basicamente 3 tipos de geogrelha, né, que são as geogrelhas estudadas, as geogrelhas tecidas e as geogrelhas soldadas, né. Para as tecidas e para as soldadas, essa eficiência nos nós cai bastante, né, então cai de 90% de uma geogrelha estudada para cerca de 20% a 10% nas tecidas e soldadas, respectivamente. O que isso significa, né? Esse intertravamento, como eu comentei, né, esse confinamento lateral, é o principal mecanismo de reforço quando a gente quer considerar uma geogrelha incluída num pavimento, né, numa camada de base ou numa camada de subbase. Se eu tenho meu nó com uma resistência tão inferior à resistência das tiras, né, por exemplo, ao eu preencher essa geogrelha aqui com material granular, eu vou estar solicitando a meu nó também, né? Então, se eu tenho essa resistência tão diminuída, eu perco muito a eficiência da minha geogrelha para gerar esse confinamento lateral do agregado, né? Então, por isso que é sempre bom, a gente sempre recomenda trabalhar com geogrelhas estudadas para essa aplicação. E caso você trabalhe com outro tipo de geogrelha, tem que se atentar que a eficiência, né, de uma geogrelha tecida, por exemplo, em comparação com uma estudada, é muito menor, né? Então, a gente tem que considerar essa diminuição ao estimar a contribuição da geogrelha no pavimento, né? Então, as geogrelhas estudadas, né, são estruturas de polipropileno, né, que elas são quimicamente inertes, e elas são produzidas mediante um processo de extrusão da matéria-prima, né? Então, que isso permite que elas tenham uma alta resistência à pressão e um alto módulo de elasticidade, né? Então, elas também são estruturas inertes, né, às condições químicas e biológicas do solo e da água, né? Então, são essas as geogrelhas que nós, da BIDIN, recomendamos para essa aplicação. As geogrelhas, elas são definidas, né, a sua nomenclatura, né, o seu nome de um produto é definido através da sua resistência à última tração, né, que é um ensaio que determina a resistência à tração para diferentes deformações, né, então tem uma garra que ela vai tracionando a geogrelha até essa ruptura e a gente chega à resistência à última tração da geogrelha, né. A gente tem no nosso portfólio 2 geogrelhas, que é a PBX 2020 e a PBX 3030. Ou seja, essas geogrelhas têm resistência à tração de 20 kN por metro e 30 kN por metro. Para aplicações em pavimento, é muito importante que as geogrelhas sejam biaxiais, ou seja, que elas tenham a mesma resistência em ambas as direções, na longitudinal e na transversal. Porque num pavimento ela é solicitada nas 2 direções de maneira igual. Só que, como a gente viu, apesar de a gente definir as geogrelhas através da sua resistência à tração, né, nomear as geogrelhas através da resistência à tração, na verdade, os ensaios, as propriedades, né, na verdade, as propriedades relevantes para esse efeito de confinamento que uma geogrelha gera a uma camada de base ou subbase incluída no pavimento, as propriedades mais relevantes, na verdade, são a eficiência dos nós, então, como eu comentei, nessa relação entre a resistência do nó com a resistência da tira, né, e também as propriedades de rigidez flexural e rigidez
torcional da geogrelha, porque são essas propriedades que elas indicam, né, a capacidade da geogrelha de gerar um certo confinamento dentro de uma massa de solo. Então, são essas propriedades as mais relevantes quando a gente quer escolher uma geogrelha para reforço de pavimento. Falando um pouquinho da metodologia de projeto. Então, os pavimentos flexíveis, né, a gente sabe bem, né, que eles são sistemas multicamadas, né, então eles são projetados para absorver e dissipar os esforços gerados pelo tráfego, né, então desde a camada asfáltica até o subleito, né, e a gente sabe também que eles possuem camadas de melhor qualidade perto da superfície onde as tensões são maiores. Então, a camada asfáltica é mais resistente que a base, aí a base é mais que a subbase, e a subbase é mais resistente que o subleito, né. Então, esse conjunto, esse sistema multicamada, né, ele trabalha distribuindo a carga aplicada até atingir um nível aceitável para o subleito. Então, depende aí das condições do meu subleito. Existem diversas metodologias de projeto, tanto empírica quanto mecanicistas, para cálculo, né, de estruturas de pavimentos flexíveis, né. Quando a gente quer quantificar o benefício pela inclusão de uma geogrelha, a gente trabalha com uma adaptação da metodologia da ASTO, na versão de 93, que é um método que se difundiu mundialmente, né, para cálculo que é um método empírico, né, para cálculo de pavimentos flexíveis. Então, o que considera, né, a metodologia da ASTO, né? Através de uma série de parâmetros, né, de uma série de dados de entrada, a gente consegue calcular o número de aplicações de carga, né, então o número de repetições de carga, que é um dado eixo padrão, chamado de 80 kN, né, então o número de repetições de carga que esse eixo padrão de 80 kN pode gerar, pode suportar no pavimento. A gente tem essa equação bem grande, né, que ela permite calcular, então, esse número de aplicações de carga, né, para um eixo padrão. Essa expressão, né, essa equação, ela depende de uma série de parâmetros até estatísticos, né, e também depende de parâmetros estruturais. Um deles é o SN, que é o número estrutural exigido, né. Então, esse SN, esse número estrutural, é um valor abstrato que ele expressa a capacidade estrutural do pavimento, né. Então, a gente vai ver um pouquinho mais ali para frente como que esse número estrutural é calculado, que é uma função da espessura e de coeficiências de camada do pavimento, né. Ela também depende, né, de parâmetros estatísticos, como dizia o padrão normal, para uma certa confiança, né, da aplicação da via, né, e também depende do erro padrão combinado com a previsão de trânsito e a previsão de comportamento. Ela depende da diferença entre a serviçabilidade inicial e final da via, eu vou falar um pouquinho mais para frente, e do módulo de resiliente da camada do pavimento também, né. Esse módulo resiliente a gente pode fazer ensaio, né, o mais adequado é fazer ensaio laboratorial para ver qual é o valor desse módulo resiliente, ou existem expressões que correlacionam o módulo de resiliência com o CBR da camada também, né, no subleito. Então, no primeiro momento, né, a gente tem que calcular para uma dada estrutura de um pavimento, né, e para comparar, né, como que é o projeto com ou sem a geogrelha, a gente tem que conhecer como que é o projeto inicial da estrutura do pavimento, ou seja, conhecer qual que é esse número estrutural do meu projeto. Esse número estrutural, como eu comentei, ele baseia na capacidade estrutural do conjunto de camadas, né, e ele é quantificado, né, calculado, multiplicando-se a espessura de cada camada por um coeficiente estrutural e por um coeficiente M, que depende da drenagem da camada, né. Esse coeficiente de camada, né, o AI, né, ele quantifica a contribuição estrutural de um material para a resistência do pavimento, né, medindo a tensão relativa do material da construção, né. Então, existem alguns valores tabelados já, né, que a gente pode empregar como referência para camada de asfalto, para camada de base granular e de subbase granular, né. O coeficiente de drenagem, né, ele depende do nível de drenagem de um pavimento, né, e varia, né, para cada camada do pavimento, cada camada drenante do pavimento, e varia também com base na qualidade da drenagem, de drenagem e na porcentagem de tempo no qual a estrutura do pavimento está exposta a níveis de umidades próximos à saturação. Então, também são coeficientes que a gente pode tirar de tabelas de referência, caso a gente deseje, né. E para quantificar a inclusão da geogrelha, né, o benefício da inclusão da geogrelha, a gente trabalha com o LCR, né, que é o Layer Coefficient Ratio, né, em termo em inglês, né.
Então, esse LCR, ele quantifica o aporte estrutural que a geogrelha vai dar para a camada do pavimento, né? Como a gente comentou, existem, então, 3 tipos de geogrelhas, de acordo com o seu processo de fabricação, né? As estudadas, tecidas e soldadas, né? Então, para cada tipo de geogrelha vai ter um LCR diferente, né? Isso é muito importante levar em consideração. A gente não pode aplicar o mesmo LCR de uma geogrelha estudada para uma geogrelha tecida, por exemplo, né? Porque a eficiência dos nós afeta a resistência geral da geogrelha, né? Esse LCR, né? Ele é estimado através de ensaios de campo. Então, foi feito um ensaio de campo à prova real, que fala um pouquinho, que permite, né, para diferentes níveis de CBR do subleito, né, calcular a contribuição, né, o aporte estrutural que uma geogrelha gera. Então, aqui na América Latina, a gente tem 4 tipos de geogrelha. No Brasil, a gente trabalha com essas 2, que é a PBX 2020 e a PBX 3030. Então, a gente fornece, né, isso tem no nosso manual, tem no nosso software, um gráfico que é em função do CBR do subleito, qual o valor do LCR para essas geogrelhas a gente pode utilizar no nosso projeto. Como eu comentei, esse LCR ele foi feito através de um ensaio de campo, de prova em escala verdadeira, né, escala real, em que foi feito uma pista, né, para diferentes níveis de CBR de subleito, né, com subleitos de diferentes CBRs, e fazendo também a avaliação da pista com e sem o reforço, né, e sujeitando essa pista experimental, né, um certo número de repetições de carga, até levar a sua perda até sua ruptura, né, até a sua perda de serviçabilidade total, né. Então, com isso, né, com base nos resultados desses ensaios de campo, que a gente conseguiu, né, fazer esse gráfico que a gente disponibiliza para os nossos clientes, né, para as nossas geogrelhas, né. Então, mais uma vez, esse gráfico é válido somente para as nossas geogrelhas, né. Se caso a gente vá trabalhar com outra geogrelha de outro fornecedor ou uma geogrelha tecida, não é válido esses dados, porque é necessário fazer esse ensaio de campo, né, para cada produto, para se estimar a contribuição, né, o aporte estrutural que a geogrelha fornece para a camada do pavimento. Então, como que a gente calcula, né, um pavimento adaptando a metodologia da Atlas de 93, considerando a inclusão da geogrelha, né? Então, a gente tem, né, uma estrutura inicial, né, de um pavimento sem a geogrelha, né, com revestimento asfáltico, uma base granular e uma sobrebase granular, por exemplo, com suas espessuras, coeficientes de camada e de drenagem, né, e com isso a gente tem, então, o número estrutural inicial da camada, né. Feito isso, né, em primeiro momento a gente calcula, né, a gente considera as camadas granulares como se fosse uma camada só, para calcular o número estrutural equivalente dessas camadas granulares e essa espessura da camada granular, né? Que é a expressão para o cálculo, né, do número estrutural. Então, no primeiro momento, para essas 3 camadas, a gente calcula esse número estrutural inicial, e aqui a gente vai considerar uma camada granular equivalente, né, uma camada granular única, uma espessura equivalente, e pegando, então, esse número estrutural inicial, a gente calcula qual que é essa espessura, né. Tendo essa espessura equivalente de material granular, né, a gente calcula a espessura, né, equivalente de material granular, considerando a inclusão aqui da geogrelha, né. Então, a gente tem esse número estrutural equivalente da camada granular sem reforço e da situação com reforço, né. Então, aqui a gente vê que o número equivalente da estrutura reforçada nada mais é do que multiplicar na camada granular equivalente, que a gente vai estar aplicando aqui a geogrelha, é multiplicar a espessura, o coeficiente de drenagem e o coeficiente estrutural pelo valor de LCR, né? Então, com isso a gente consegue calcular o número estrutural da camada reforçada, né? Esse número estrutural da camada reforçada, a gente fala que ele tem que ser igual ou maior, né, do que da estrutura equivalente, né? Então, trabalhando com que ele seja igual da estrutura equivalente, a gente consegue, então, aqui calcular a espessura granular reduzida, né? Então, a gente tem aqui o SM da espessura do material granular reduzido, né? Então, somente o número estrutural, somente da contribuição da camada granular reduzida, a gente calcula, então, multiplicando o LCR pelo coeficiente da camada, pelo coeficiente de drenagem e pela espessura da camada. Feito isso, né, a gente fazendo esse cálculo,
A gente está trabalhando aqui com uma camada única de material granular, né, para facilitar nos cálculos. Agora a gente tem que trabalhar dividindo, voltando para camadas de base ou subbase granular, né. Então a gente pode fixar, se a gente quer reduzir a espessura somente da subbase, ou se a gente vai reduzir a espessura da base também, né? Então, a gente tem que fixar uma espessura. De forma geral, a gente trabalha definindo uma das duas e calculando a espessura da outra camada, né? Então, por exemplo, eu defino aqui a espessura da base e eu calculo, então, qual é a espessura da subbase granular, considerando a inclusão do reforço, né? Aqui é duas considerações, né? Quando a gente faz esse cálculo aqui, como eu estou mostrando, que é um cálculo meio manual, né, que dá um pouquinho de trabalho, a gente pode trabalhar reduzindo a espessura das duas camadas, né? Então, quando eu calculo uma camada equivalente de granular reforçada com geogrelha, ao subdividir isso em base e subbase, eu posso mexer na espessura das duas camadas. No nosso programa, por definição, né, eu vou explicar o porquê, a gente deixou que a gente mexe sempre primeiro na espessura da camada de subbase. Por quê? Porque, em geral, né, a camada de subbase, ela tem que ter uma espessura, ela é um material de menor qualidade, geralmente, né, e ela tem que ter uma espessura maior do que a camada de base, né. Então, a gente sempre, no programa, ele sempre vai estar mexendo com esse valor da espessura da camada de subbase, até o ponto que se atinja, até se chegar à condição, né, de se atingir a espessura da base. Somente se os dois ficarem com a mesma espessura, né, ou por definição, eles tiverem uma espessura igual no início do dimensionamento, é que a gente vai estar mexendo na camada de base também do programa. Outro ponto importante em levar em consideração é que, com a inclusão da geogrelha, a redução total de espessura de material granular não pode ser superior a 15 centímetros. Isso não é uma limitação dos cálculos, tá? Matematicamente, se a gente fizer os cálculos considerando o LCR, a gente pode chegar em reduções superiores a 15 centímetros. Contudo, como a gente comentou, né, o principal mecanismo de reforço, né, da inclusão de uma geogrelha é o confinamento lateral, né? Então, a gente tem uma limitação, né? A gente não pode incluir a geogrelha numa camada muito espessa de material granular e esperar que ela gere esse benefício de confinamento lateral em toda a espessura do material, né? A gente fala aí que a geogrelha, ela consegue confinar bem o material, cerca de 8 centímetros acima, 8 centímetros abaixo. Então, por isso que a gente fala que a gente trabalha, né, a gente recomenda trabalhar, apesar dos cálculos poderem dar matematicamente uma redução maior, mas a gente recomenda trabalhar com uma redução de no máximo 15 centímetros, né, para evitar, então, por essa limitação de compreender o que é o confinamento lateral, que é o benefício principal que a geogrelha gera numa estrutura granular de um pavimento, né? Bom, para exemplificar um pouco, né, para ficar um pouco mais claro de como é essa metodologia de projeto, eu vou mostrar aqui, né, rapidinho um exemplo, aqui no programa, na apresentação, e depois eu faço no programa para a gente ver como funciona certinho no Geosoft, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de uma construção de uma estrada principal, né, que foi projetada de forma que o período de projeto seja 10 anos, né? O CBR do subleito, é de 7,3%, e o número de eixos equivalentes, né, calculados conforme a metodologia, é de 10 a 7, né? Então, eles fizeram os cálculos, né, sem a inclusão da geogrelha, né? Eles adotaram as espessuras de projeto, eles chegaram que a estrutura inicial do pavimento, ele teria uma espessura de 15 centímetros de asfalto, uma espessura de base de material granular de 30 centímetros e uma subbase de 50 centímetros. E com esses coeficientes de camada e coeficientes de drenagem, e calcularam o número estrutural para cada camada, somando o número estrutural total do pavimento, né? Aqui, no cálculo do número estrutural, a gente trabalha em polegadas, né? Por isso que tem aqui também a espessura em polegadas. Então, eles fizeram, então, tendo cada camada, a gente calcula, então, o número estrutural total da camada, da estrutura do pavimento, chegando, pela metodologia da ASTO, de 6,44, né? Só que, como a gente comentou, né, eles têm uma limitação de utilização de material granular no local da obra, né? Então, eles querem incluir uma geogrelha para fazer a redução da espessura de material granular, né?
Então, a gente faz aqui um cálculo da uma espessura da camada equivalente, né? Então, a gente calcula, né, uma estrutura equivalente, substituindo a base, a subbase, por uma estrutura única de base granular com espessura D3, né? E a estrutura tem que ter o mesmo número estrutural dessa estrutura equivalente, né? Tem que ter o mesmo estrutural da estrutura inicial do pavimento, né? Então, aqui a gente vai estar trabalhando, então, somente com a camada do pavimento, né, do revestimento asfáltico, e com essa camada de espessura equivalente, D3, e a gente quer calcular o D3 de tal forma que esse número estrutural seja o mesmo, né? Então, o número estrutural, fazendo aqui rearranjando a equação, o número estrutural é de 6,44, né? Subtraindo aqui pela contribuição da parte do revestimento asfáltico, e aqui dividindo pelo coeficiente de camada e o coeficiente de drenagem, né? A gente chega que essa espessura equivalente de material granular é de 33 polegadas, né, que é cerca de 85 centímetros, né? Bom, então a gente chegou nessa espessura equivalente de 85 centímetros, e agora a gente quer avaliar, quando a gente incluir aqui uma geogrelha PBX 2020, para um CBR de 7,13 subleito, vindo aqui do gráfico, né, a gente tira que o LCR, né, para a nossa geogrelha estudada de 20 kN, biaxial de 20 kN, o LCR é de 1,33. Então, considerando o LCR, né, a gente calcula essa nova espessura dessa camada equivalente, né, dessa camada granular equivalente, incluindo o LCR na equação, né. Então, novamente, né, então, o número estrutural calculando através da contribuição da camada do revestimento asfáltico, e da camada granular, eu vou estar aqui incluindo o LCR, né? Eu incluo aqui o LCR, né? E daí eu quero calcular a espessura reduzida, né? Então, eu quero reduzir esse D3, essa espessura de granular, esse é meu objetivo. E o número tem que ser igual da estrutura anterior, né? Então, rearranjando a equação, o cálculo desse D3, considerando o reforço, fica com essa fórmula, né? Substituindo os valores, eu chego que o D3, considerando a inclusão da geogrelha, é de 64 centímetros. Então, eu passo de 85 para 64 centímetros. Considerando esse valor, né, aqui de 25 polegadas, 64 centímetros, eu calculo o número estrutural somente do granular, né? Então, eu nada mais é que subtrair do número estrutural total o valor da contribuição do revestimento asfáltico, porque a gente não vai estar mexendo no revestimento asfáltico agora, né? Então, a gente calcula um número estrutural somente para a camada de granular, então, multiplicando a espessura, o coeficiente da camada, o coeficiente de drenagem, o LCR, e eu chego aqui no valor de 4, né, 4,02. Então, a gente tem esse número de 4,02, e agora eu quero voltar para a minha estrutura original. Então, eu quero voltar para uma estrutura que tenha base e subbase, né? Então, a gente pega esse número estrutural dos granulares, de 4,02, e agora eu subdivido aqui, né, considerando a camada de base e de subbase. Então, eu tenho que definir, né? Eu tenho que definir uma espessura de base ou de subbase para calcular a outra, né? Porque tem uma equação para duas incógnitas, que seria a espessura de base e a espessura de subbase. Então, eu vou definir que a minha base vai ter 9,84 polegadas, que é 25 centímetros, e eu calculo aqui a espessura, então, da minha camada de subbase, né? Sempre lembrando que a equação é em polegadas. Então, passando para centímetros, eu chego que a minha camada de subbase tem que ter 42 centímetros, né? Então, vamos lá. Como que ficou? 42 centímetros é o que dá um cálculo, né, em geral, para a gente garantir a compactação do material. A gente sempre está trabalhando com camadas com valores mais arredondados, né, múltiplos de 5. Então, como que fica a comparação da estrutura inicial e da estrutura otimizada, né? A minha camada de revestimento asfáltico eu não mexi, né? Eu deixei ela com 15 centímetros. Eu mexi, então, na minha camada de base, passando ela de 30 para 25 centímetros. E a minha camada de subbase, passando ela de 50 para 45 centímetros, né? Então, eu reduzi cerca de 5 centímetros em cada camada, e me totalizando uma redução de 10 centímetros, né? E daí eu tenho que verificar se o número estrutural da nova estrutura reforçada ele tem que ser igual ou superior da estrutura inicial, né? Então, considerando essas espessuras aqui reforçadas, né, e o LCR, eu faço o cálculo e eu vejo que o meu número estrutural
é de 6,63, que é superior a 6,44, né? Então, tá ok. A minha estrutura reforçada tem o mesmo comportamento que da estrutura sem o reforço, que é a estrutura original sem o reforço. E vale comentar que aqui, a gente, nos cálculos, a gente optou, então, por mexer na espessura da camada de base e da subbase. Mas eu poderia ter mantido aqui a minha espessura de base com 30 centímetros e ter alterado somente, né, feito o cálculo, né, aqui quando eu entrei aqui com input de 9,84 polegadas da camada de base, que é equivalente aos 25 centímetros, eu poderia ter mantido, né, a configuração inicial, que era 30 centímetros, e reduzir ainda mais a espessura da subbase, né. Agora, antes de falar do processo construtivo, eu vou mostrar, então, um exemplo no nosso software, né. Bom, então, aqui é a interface Aqui é a interface do nosso software, né? Então, como eu falei, a gente tem 9 módulos de dimensionamento de projeto com geossintéticos. A gente tem, nessa nova versão, uma aba de documentos técnicos, em que vocês podem encontrar normas, né? A listagem de normas para cada país, normas de referência, fichas técnicas. O nosso livro de projeto está dentro aqui do software, né? Alguns casos de obra e também detalhes construtivos, né? Detalhes típicos, né, de métodos de construção de cada uma de nossas soluções, né? Então, essa aba de documentos técnicos é bem legal para nos ajudar, né, a desenvolver nossos projetos. Então, eu vou clicar aqui no módulo de reforço de vias com geogrelhas biaxiais estudadas. E aqui tem a opção de criar um novo projeto ou de abrir algum existente, né? Então, eu vou criar um novo projeto, vou dar o nome aqui de geogrelha. Então, aqui tem a opção da gente colocar, né, algumas informações do projeto, porque depois, no final do módulo, ele gera um relatório, né? Então, se a gente quiser que esse relatório fique já com as informações iniciais do projeto, a gente pode escrever aqui, né? Então, aqui é uma via, né? A gente pode colocar o nome da empresa, a gente pode colocar a localização aqui do Brasil. Iniciar. E aqui nessa tela existem duas opções, né? Se eu tenho dados de um projeto prévio, de uma estrutura de um pavimento, ou seja, eu já tenho as camadas e os coeficientes de camada de base, subbase e revestimento, ou se eu quero calcular, considerando a metodologia do ácido, né, um pavimento do zero, e então otimizar essa espessura de granular calculada ao incluir a geogrelha, né. Então, eu vou fazer esse cálculo considerando que eu não tenho uma estrutura já calculada, porque daí fica o cálculo mais completo, né? Feito isso, a gente tem que calcular, então, primeiro, ele vai calcular, através da metodologia da ASTRO, né, o número estrutural para um certo número de eixos equivalentes. Então, a gente tem que entrar com todos aqueles parâmetros, né, que eu mencionei na apresentação, que são parâmetros de servicibilidade, parâmetros do módulo do subleito e parâmetros estatísticos. Só comentando que aqui em todos os nossos módulos tem uma aba aqui de ajuda, que ela fala, né, de uma forma um pouco mais, bem mais resumida do que está no livro, né, mas que ela apresenta aqui a metodologia ASTRO, né, o que é cada parâmetro, apresenta o gráfico do LCR em função da CBR diferente para as nossas geogrelhas, né, e ele pede para, se tiver maiores dúvidas, para consultar o nosso livro, né. E também em cada dado de entrada que eu tenho que colocar no programa, eu posso ter esse módulo aqui de ajuda. Então, se eu clicar aqui, ele me explica o que é o parâmetro e nos dá um valor de referência, né. Então, a gente fala aqui que esse primeiro fator, que é a confiabilidade, né, o R, dado em porcentagem, né, é a probabilidade de que o pavimento, né, se encontre em estado de servicibilidade adequado durante todo o período de projeto. Então, ele representa as incertezas que ocorrem na estimativa das variáveis de projeto, através do cálculo da metodologia da ASTRO, né, introduzindo um fator de segurança. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com uma via, né, que é uma autoestrada, né, e a gente vai considerar que é uma via urbana, né. Então, ele fala que o fator de confiabilidade tem que ser entre 85% a 99,9%. Então, eu vou estar trabalhando aqui com 90%, né? A partir desse 90%, né, dessa confiabilidade, ele calcula já o fator de desvio padrão, né? Então, esse aqui não é um dado de entrada, ele calcula com base no valor adotado aqui. Então, aqui eu posso escolher diferentes valores, então eu vou manter aqui nos 90%. Ele calcula esse fator de desvio padrão do método, né, da metodologia ASTRO para esse índice de confiabilidade, né?
A gente também tem que colocar esse parâmetro estatístico, que é esse desvio padrão, que é conforme a metodologia, né, o tipo de pavimento, que é o desvio de projeto, né, conforme a variação das propriedades dos materiais e do subleito, né. A gente vai considerar que a gente está construindo um pavimento novo, né, e é uma estrutura flexível, então a gente vai trabalhar com um desvio padrão aqui de 0,45. Como a gente viu aqui na metodologia, ele entra aqui com essa perda de serventia, esse delta PSI. Então, para isso, eu tenho que colocar o índice de servicibilidade inicial e final do meu pavimento. Então, inicial, o valor máximo, que é um pavimento em perfeito estado de servicibilidade, é 5, mas a gente geralmente trabalha com valores para servicibilidade de 4 e 4,2, né? Então, eu vou considerar aqui esse valor inicial de 4,2. E a servicibilidade final, né, que é no final da vida útil do pavimento, a gente tem aqui, em função do tipo da via, os valores de referência que a gente pode estar trabalhando, né? Então, eu vou manter aqui no meu projeto um índice de servicibilidade inicial de 4,2 e um final de 2. E o módulo do subleito, né, o módulo de resiliência do subleito, aqui está em PSI, a gente tem que entrar com os dados em PSI, e a gente, como eu falei, esse módulo, ele é calculado através de ensaios, né? E caso a gente não tenha o ensaio disponível do material, a gente pode fazer uma série de correlação com base no CBR do subleito, né? Então, aqui também no programa, ele dá algumas correlações que podem ser empregadas, né? Então, vou manter aqui no programa esse módulo de 3.000 PSI. E o número de eixos equivalentes, como a gente viu, era de 10 a 7, né? Então, eu digito aqui o número de eixos equivalentes, e o programa, né, com base nessa equação, ele já me calcula, então, o número estrutural requerido, que é de 6,12. Aqui. Então, o primeiro passo, que é o cálculo do número estrutural, o programa fez. O segundo passo é calcular, né, adotar espessuras de camadas, né, e verificar se o número estrutural dessas camadas, ele é maior ou igual ao número estrutural requerido, né. Então, o número estrutural de cada camada, ele depende aqui do subleito, né? E eu vou considerar aqui que, além do revestimento asfáltico, eu vou estar trabalhando com uma camada de base e subbase, né? Então, se eu clicar aqui, o programa deixa eu digitar. Então, vamos digitar base, subbase. As espessuras, eu vou trabalhar com as mesmas espessuras do nosso exemplo, né? Então, a gente estava trabalhando com 15 centímetros, uma base de 30, uma subbase de 50. Deixa eu ver aqui os números estruturais da camada. Aqui. Estou pegando uma colinha aqui. Então, aqui a gente tem na parâmetro de ajuda também, que ele dá os valores do coeficiente de camada, valores de diferença do coeficiente de camada, para o asfalto, para a base e para a subbase, né? E também para o coeficiente de drenagem. Né? Eu vou trabalhar com os mesmos valores que estava no nosso cálculo. Então, aqui era de 0,41, a base com coeficiente estrutural de 0,14 e a subbase de 0,12, né? E drenagem eu vou considerar a função boa de drenagem, né? Então, vou considerar o valor de 1 das duas camadas. Então, com base nessa estrutura, né? Nessa estrutura que está aqui sem o reforço, sem a geogrilha, né? Ele calcula que o número estrutural calculado, que é de 6,44, que é maior que o número estrutural requerido, calculado na tela anterior do programa. Então, está ok. Então, a minha estrutura sem a geogrelha está atendendo aos critérios de dimensionamento da haste, né? Até agora sim, né? A gente já preencheu aqui o CBR do subleito, do terreno natural, e a gente vai escolher aqui a geogrelha de reforço, né? Eu vou trabalhar... no outro exemplo a gente fez com a 2020, vou fazer com a 30-30, né? Vai ficar diferente. Então, eu vou escolher a nossa geogrelha de 30 kN biaxial estudada, né? E se eu avançar no programa, ele vai mostrar aqui o cálculo, vai repetir aqui o cálculo da estrutura inicial, né? Número estrutural equivalente, e ele vai mostrar aqui o cálculo da estrutura reforçada, né? Então, a gente pode ver aqui que ele não mexeu aqui na espessura do revestimento asfáltico. Por definição, ele também não mexe na espessura de base, a não ser que a espessura da subbase reduzisse de forma tal que ficasse menor do que a de base. Se acontecesse isso, daí sim o programa iria mexer na espessura de base, mas caso contrário, ele está sempre programado para mexer na espessura da subbase, né? E a gente viu que com a inclusão de uma geogrelha da PBX 3030, né, que ela tem um coeficiente, um LCR de 1,43,
do CBR de subleito de 7, que a gente deu como etapa, né? A gente vê que ele reduziu a espessura de 50 para 35, né? Então, teve aí uma redução de 15 centímetros, que também é a redução máxima, né? Que a gente comentou aqui a níveis para considerar o efeito do confinamento da jogrelha, é a redução máxima que a gente trabalha ao incluir uma jogrelha, né? E a gente vê, então, que o número estrutural reforçado, né, é igual ao número estrutural do projeto, né? Feito isso, ele nos dá um esquema, né, que mostra aqui onde vai estar aplicado a jogrelha, né, a jogrelha que é aplicada no meio da camada de subbase e as camadas granulares. E eu tenho a opção aqui, se eu quiser, né, de gerar um relatório. Gerar relatório, ele gera um relatório em PDF, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, ele gera aqui um relatorinho que a gente pode utilizar para colocar no nosso projeto final, né? Então, ele coloca aquelas informações iniciais que a gente colocou lá no início, quais que são os parâmetros de entrada, né? Qual a jogrelha a gente vai estar utilizando. Ele calcula aqui a estrutura inicial e depois ele faz a comparação da estrutura inicial com a estrutura reduzida, né? E apresenta aquele mesmo esquema que sai do programa, sai aqui no nosso relatório. Então, esse é um cálculo bem simples, né? A gente vê que não tem tantos dados de entrada, né? Então, estando bem definido o nosso problema, né? Se a gente quer trabalhar calcular a estrutura do zero, ou ainda é mais rápido, ainda se eu já tiver, né? Mais fácil, se eu já tiver essa estrutura inicial já dimensionada, eu consigo, então, avaliar, né, o benefício, né, da inclusão da jogrelha numa camada granular do meu pavimento. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, para encerrar rapidamente, eu vou falar um pouquinho de como que é o processo construtivo, né? Que é um processo construtivo bem simples, né? Então, basicamente, a gente tem que fazer o posicionamento do rolo, né, da jogrelha no nível da camada que a gente vai estar entregando ela, né? Na maioria das vezes, né, se a gente for empregar ela no nível mais próximo ao subleito, a gente tem que colocar um geotexto para garantir a separação entre o material fino e o material granular, né? Para garantir o bom funcionamento das camadas, né? A gente tem que se atentar às sobreposições entre rolos da jogrelha, né? Como a gente pode ver aqui na foto. Aqui. As jogrelhas são posicionadas com uma certa sobreposição entre os rolos, né? Nessas sobreposições, a gente fala que depende do CBR do subleito, né? Para CBRs maiores que 3%, a gente trabalha aí com sobreposição mínima de 30 centímetros, e no final do rolo, a sobreposição, né, a gente faz uma sobreposição de 100 centímetros. A gente também tem que fixar, né, fazer uma fixação, uma certa ancoragem da jogrelha no solo, caso necessário, com pequenos grampinhos, né. Tem que tomar cuidado com o posicionamento da jogrelha em curvas, né, então às vezes a gente tem que fazer um corte da jogrelha em formato trapezoidal para garantir que toda a curva seja preenchida, né, seja atendida pela jogrelha. Então, tem que ter esse cuidado de posicionamento, respeitando a sobreposição mínima definida, né. Depois de posicionada a jogrelha, a gente faz a descarga do material, né, do material granular que a gente vai estar reforçando, faz a descarga, a gente estende o material e a compactação em cima da jogrelha, né. E depois disso, a gente segue com a construção da nossa via, da mesma forma como se não tivesse a jogrelha, né. Então, a forma construtiva é bem rápida, é bem simples, né? Então, quais que são os valores agregados, né, quando a gente emprega uma jogrelha para o reforço de uma estrutura de pavimento, né? Qual que é o valor que a nossa solução com geossintéticos gera, né, ao empregar a jogrelha para reforçar um pavimento, né? A gente tem uma redução aí de custo, né? Então, a gente pode ter uma redução de custos aí de até 40%, né? Porque a gente diminui a espessura de materiais granulares, então isso tem um impacto no custo muito grande, né? Também tem impacto no custo tanto da espessura do material granular, quanto na escavação para a abertura da caixa do pavimento, né? A gente aumenta a durabilidade das vias, né? Criando vias mais duráveis, diminuindo a manutenção das vias. A gente reduz aí tempo de execução, né? Então, quando a gente emprega geossintéticos como um todo, né, são soluções que têm uma rápida execução, né? Então, a gente pode trabalhar aí com tempos de execução menores. E a gente favorece bastante o meio ambiente, como eu comentei, né? Quando a gente tem uma redução de espessura de material granular, a gente tem um menor transporte, né, de material, né? O menor transporte corresponde a uma menor emissão de CO2 e outros gases poluentes, então isso favorece bastante o meio ambiente, né?
É só comentando que aqui na BIDIN, né, a gente tem o departamento de engenharia, na qual eu faço parte, né, que a gente dá uma assessoria técnica de projeto, né, sem custo, né, com as nossas soluções de geossintéticos. Então, vocês ficam à disposição para nos procurar, caso vocês queiram ter um treinamento mais enfocado para uma certa solução, se quiser rever esse treinamento novamente, né, numa escala menor, né, ou numa forma mais detalhada. E a gente também realiza propostas, né, para a implantação de todas as nossas soluções com geossintéticos nos mais diversos setores, né. E aqui está o nosso site, né, através do nosso site, que é o bidinvagengeossintéticos.com, vocês podem fazer o download tanto do nosso livro quanto do Geosoft também, para estarem treinando aí no seu computador, no seu escritório, para utilizar essa ferramenta de projeto que a gente está vendo, ela é bem simples de trabalhar, né, e facilita muito, né, nos cálculos das soluções. E a gente também está presente nas diversas redes sociais, né. Então, o de hoje era isso, mostrar um pouquinho do capítulo sobre reforço de vias. Vou parar de compartilhar a tela. Caso alguém, como a gente já passou bastante do horário, caso alguém queira escrever alguma dúvida, fica o meu e-mail à disposição, né? Então, a gente tem todos esses canais de acesso e a gente está à disposição caso vocês tenham mais alguma dúvida. A gente está sempre à disposição para apoiar vocês nos nossos projetos, né, nos projetos com os geossintéticos. Eu agradeço, aguardo a participação de todos, né, no próximo webinar, que vai ser na próxima terça-feira. A gente vai dar continuidade no nosso webinar para mostrar a aplicação do nosso software para todas as aplicações que ele está dimensionado. Agradeço, então, a participação de todos e boa tarde.